uma pequena lista de providências sobre o que pretendo fazer após o desencarne. Você já parou para pensar nisso? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e o tema deste vídeo nos foi sugerido por um inscrito do canal que nos mandou um e-mail contando um pouco da sua história e lá, pelas tantas, me perguntava o que eu pretendo fazer após o desencarne, após a morte do corpo físico. E eu parei para pensar que realmente nunca tinha refletido sobre isso seriamente. E por que não? Por que não pensarmos nisso? Já que o corpo é só uma veste, nas palavras de André Luiz. Fazemos tantos planos pensando no horizonte de existência deste corpo físico, pensamos em como ficarão nossos parentes, pensamos em guardar dinheiro, em previdência social, o que é muito importante, mas não vamos além. E sabemos que a consciência é imortal, continuaremos a nossa jornada. Mas não podemos avançar neste vídeo sem fazer uma ponderação importante, um alerta de que este papo não é uma questão de querer fugir da realidade para planos etéreos e renegar a importância da vida material, não pensar nela, não priorizar as questões que temos que resolver aqui. Não, isto é apenas uma ponderação de coisas que nos aguardam para além da morte do corpo físico, o que no contexto dos assuntos que tratamos neste canal faz todo sentido. Mas precisamos sim nos concentrar na nossa vida atual, nas coisas que precisamos resolver aqui, questões materiais, provações que estamos passando, planos que precisamos desenrolar, pessoas com as quais precisamos conviver, muita coisa para ser priorizada e pensada, mas a perspectiva espiritual da vida nos ajuda muito a levar esta existência com mais leveza, com mais esperança no coração. E pensar sobre o que nos aguarda também nos faz muito bem. Então não é questão de querer fugir desta existência, e nas palavras inspiradas do genial Milton Nascimento, isto não é uma conversa de pessoas que não vivem, que apenas aguentam. Não, nós precisamos cada vez mais aprender a gostarmos de estar aqui, a sermos felizes aqui nesta vida material, desenvolvermos a alegria, que é uma conquista também e eleva a nossa vibração como poucas virtudes espirituais. E a vida material também é espiritual, tudo é espiritual. E uma das características dos seres que já atingiram um patamar de expansão consciencial é que eles não conseguem mais fazer distinção entre o que é sagrado, entre o que é profano. Tudo faz parte de uma grande, única e bela realidade. Primeira providência após o desencarne, para mim, será buscar o meu equilíbrio, buscar uma adaptação à vida espiritual. E o que é mais importante para facilitar que isso ocorra é que desde já busquemos ter uma vida equilibrada, uma vida na medida do possível, com o maior controle emocional possível, longe de vícios do corpo e da alma, uma vida com o cultivo da espiritualidade, uma vida na medida das nossas possibilidades. Não tem como sermos perfeitos, mas buscarmos sermos a melhor versão de nós mesmos. Assim, conseguiremos reduzir consideravelmente o período de perturbação que geralmente se segue após a morte do corpo físico. Muitos espíritos são, nestes momentos, induzidos a um sono reparador que pode durar muito tempo, dependendo de como você viveu. A maioria das pessoas é logo conduzida para postos de socorro no mundo espiritual, hospitais da vida maior, pessoas do nível evolutivo médio aqui do planeta. Mas dependendo de como elas estão, pode acontecer de se sintonizarem de forma tão forte com as regiões astrais, onde se reúnem espíritos em total desequilíbrio, o chamado umbral, que tem tantos nomes em tantas outras
tradições religiosas e escolas espiritualistas, mas enfim, regiões do mundo espiritual onde se reúnem espíritos em grande perturbação e podemos ser atraídos para o chamado umbral, se é que já não estamos lá desde agora, dependendo das prioridades que nós cultivamos. Isso pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo. Eu também tenho as minhas questões. Aqui vocês veem apenas a melhor parte da minha individualidade. Eu ofereço aqui o que eu tenho de melhor, mas eu também sou um ser humano como qualquer um de vocês. Então, esse tipo de situação pode acontecer. Se eu for parar no umbral, vou procurar refletir sobre o que teria acontecido para que eu me sintonizasse com essas regiões e procurar ajudar os que estão à minha volta e buscar da mesma forma o meu equilíbrio. Uma outra coisa importante que eu acredito, quando adentramos de volta ao mundo espiritual, na passagem final da morte física, é aceitarmos a realidade como ela se apresenta. Adentrarmos no mundo espiritual também com humildade. Não ficarmos com muitas expectativas de sermos recebidos de forma especial, porque não somos melhores do que ninguém, não somos especiais, não podemos nos apegar demais a certezas que buscamos neste momento, e se não for exatamente aquilo que você está esperando, você pode já entrar num estado de negação da realidade, o que pode te perturbar muito nessa passagem. Então, adentrar o mundo espiritual com humildade, com aceitação das nossas limitações, e se já conseguirmos sermos amparados e despertarmos num local de amparo, um hospital da vida maior, já vai ser muito importante e podemos seguir para os próximos passos. A segunda providência, depois de estar adaptado ao mundo espiritual, são os reencontros. E isso quer dizer que poderemos ter contato novamente com pessoas queridas e amadas que nos precederam na passagem à vida espiritual. Isso é maravilhoso, é uma das maiores alegrias que nos aguardam no retorno à vida maior. É claro que nem todos que lembramos estarão à nossa disposição. Pode acontecer de algumas pessoas que amamos já estarem em vibrações, em dimensões mais sutis, outras podem estar vivendo provações difíceis no umbral, outras podem já estarem reencarnadas, o que não impede o convívio de certa forma, mas em outras condições. Temos que ter paciência com o tempo de cada um. Todos nós estamos numa grande jornada, compondo uma grande família espiritual que aos poucos vai se reunindo com momentos de separações temporárias. Mas quanto mais tempo passamos na vida espiritual, vamos ampliando as nossas memórias, reconhecendo nas pessoas ao nosso redor amores de outras épocas, vínculos de amizades milenares. Vamos conhecer os mentores, os guias espirituais que nos acompanharam, até os nossos animais de estimação. Poderemos ir atrás para saber onde estão, porque afinal de contas, o amor é uma das forças, é a força mais importante do universo que une os seres em qualquer latitude, longitude deste universo tão grande. O terceiro ponto da nossa lista é o trabalho, encontrar no mundo espiritual, após algum tempo de adaptação, uma ocupação, projetos para nos envolvermos, um trabalho para nos dedicarmos. Não existe ociosidade no mundo espiritual. Até existe, mas é um desequilíbrio. Então, sentiremos a necessidade de buscar coisas para fazer, para criar, para desenvolver, para focarmos a nossa energia. Nem vou me alongar muito neste tema. Recentemente fizemos um vídeo sobre trabalho no mundo espiritual que eu vou deixar aí no card. Neste vídeo explicamos que são muitas as possibilidades de campos que se abrem para o desenvolvimento de atividades produtivas no mundo espiritual, e toda ocupação útil é trabalho. Eu com certeza vou querer participar de missões de resgate no umbral, de missões de
amparo espiritual aqui no plano físico, se eu estiver em condições de participar, com certeza terei que estudar muito e me preparar para isso, porque não é assim tão simples participar desse tipo de atividade, e não tem só esse tipo de trabalho no mundo espiritual. Nos livros da literatura mediúnica, esse tipo de ocupação é muito evidenciado, mas tem todo tipo de trabalho no mundo espiritual, todo tipo de vocação, todo tipo de atividade, de estudos, inclusive universidades, em que você pode se aprimorar com recursos que a gente nem imagina, que são inexistentes aqui no plano físico. Então tá aí mais um campo que se abre, cheio de possibilidades na vida imortal. Um outro ponto importante é fazer uma avaliação da nossa última encarnação. Este é um processo longo, que vai sendo realizado concomitantemente à sua adaptação na vida espiritual e pode se alongar até a próxima encarnação. Este processo, geralmente você não faz sozinho, mas é conduzido por amorosos terapeutas numa atividade psicoterapêutica que vai te ajudar a chegar às conclusões, a analisar tudo que você viveu sobre ângulos que você nem imaginou. Não há julgamentos, não encontraremos mentores nos cobrando do que poderíamos ter feito. Isso a nossa própria consciência fará por nós mesmos. E que tenhamos a lucidez de não nos cobrarmos demais, nem nos maltratarmos demais. Aceitarmos o que nos foi possível realizar. Esse processo de avaliação da última encarnação pode ser doloroso, porque não é fácil encarar de frente o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, tudo o que aconteceu. Mas também, com certeza, neste processo, encontraremos alegrias e satisfação em perceber o que conseguimos realizar e construir e acrescentar em nós mesmos. Nenhuma encarnação é totalmente desperdiçada, tudo é experiência, tudo é aprendizado para o espírito. E uma outra providência é a lembrança de outras vidas. Geralmente, esta lembrança não vem espontaneamente assim que desencarnamos. Ela vem aos poucos e pode nem vir. É comum que precisemos também do auxílio de terapeutas no mundo espiritual que têm as técnicas necessárias para nos conduzir nesta viagem por meio da nossa memória milenar, mas sempre visando o nosso benefício, o nosso aprendizado. Pode chegar numa fase em que você seja aconselhado a não ir mais além, porque pode acessar memórias que ainda te trariam um desconforto emocional muito grande, não estamos preparados para lidar com tudo o que já vivemos. De certa forma, já lembramos de toda a nossa jornada, que se expressam pelas tendências que trazemos do nosso inconsciente. Mas trazer tudo isso para a mente consciente talvez não seja o momento. Eu vou querer, claro, tentar me apropriar do que eu puder, mas sempre ouvindo o aconselhamento destes espíritos mais experientes que nos darão as diretrizes de onde ir, do que fazer. Sempre teremos este amparo. E pode ser que até venhamos a reencarnar sem nos lembrar das vidas passadas, o que não há nenhum problema nisso. Em algum momento esta lembrança vai chegar. A conquista desta memória integral é uma característica de espíritos já muito avançados, mas todos nós a obteremos. Um dia nos apropriaremos de toda a nossa trajetória, porque a nossa memória espiritual compõe, claro, a nossa identidade. Então, nada ficará perdido, nada ficará para trás. Os nossos corpos sutis estão registrando tudo o que vivemos o tempo todo. E a próxima providência da nossa lista é explorar o mundo espiritual. Porque, afinal de contas, lá não é só trabalho, tem muito lazer, contato com a natureza, como já vimos principalmente nos vídeos da playlist Colônias Espirituais.
com certeza vou querer me inscrever nas excursões que existem para planos espirituais mais sutis, até para outros planetas, conhecer outras civilizações. Sim, essas excursões existem para outras colônias espirituais, mais avançadas ou menos. Aliás, é uma grande estratégia do mundo espiritual. Os nossos mentores e guias nos levam para conhecer como é a vida em planos espirituais mais sutis, ou sociedades mais avançadas, porque isso é um grande estímulo para que a gente queira crescer, para que a gente queira evoluir. Então, com certeza eu vou querer me inscrever em tudo que eu puder, tudo que me for permitido. A arte no mundo espiritual atinge proporções que a gente não consegue ainda conceber. Não temos parâmetros com o que vemos aqui na Terra, mesmo nos centros artísticos mais avançados do mundo. Lá a música ganha outras expressões, o cinema, o teatro. Também vou querer conhecer a história, tem museus interativos que a gente mal pode esperar para visitar no mundo espiritual. Museus que têm recursos avançadíssimos, que te colocam dentro da experiência, como se você estivesse vivenciando outros eventos que já se passaram. Imaginem poder acompanhar exatamente como aconteceram eventos importantes da história da humanidade, evolução da vida no planeta Terra, como realmente se encadearam os eventos, como foi a intervenção de humanidades de outras moradas, quem, afinal de contas, e como foram construídas as pirâmides, enfim, tantos mistérios que a gente vai poder estudar, refletir, se maravilhar. As possibilidades são muitas, e acho que daria um vídeo só sobre isso. Depois vocês me deixam aí nos comentários quais são as suas curiosidades nesse ponto. E o próximo ponto da lista de providências para depois do desencarne são os planos para o futuro. Será que poderei encarnar na Terra novamente? Já conversamos muito sobre isso nos vídeos da playlist Transição Planetária. Estamos vivendo um final de ciclo evolutivo aqui no planeta. Muitas pessoas precisarão encarnar em mundos mais primitivos, que sejam mais coerentes com o seu atual nível evolutivo. Muitas pessoas conseguirão ficar aqui no planeta Terra, que aos poucos se tornará um lugar muito mais aprazível no decorrer dos séculos, no decorrer do terceiro milênio. Então todos nós precisaremos ter esta reflexão junto aos nossos guias espirituais, nossos mentores. Será que estamos em condição de viver este momento? Será que migraremos para outro planeta? Estas migrações são muito comuns no universo, não é uma punição. Às vezes, ficar aqui para um espírito que não esteja preparado seria uma punição, seria algo desagradável. Precisaremos simplesmente estar num ambiente que nos forneça elementos de aprendizado e crescimento. Então, eu também precisarei perceber se merecerei continuar aqui na Terra, porque, como disse no começo do vídeo, também tenho as minhas questões, como todos vocês. Precisarei perceber quais são as minhas necessidades evolutivas prioritárias, as pessoas com as quais preciso ainda conviver, as provações que preciso passar, muitas coisas. Não fazemos isto sozinhos, a não ser como quando reencarnamos em processos de inconsciência, em processos compulsórios, que não nos envolvemos muito com este planejamento, com essas reflexões. Mas todos nós aqui já estamos em condições de participar disso mais ativamente e assim definirmos, junto aos espíritos mais experientes que nos guiam, quais são os nossos próximos passos evolutivos. A evolução continua, a vida não tem fim, e ter esta perspectiva, ter este sentimento de imortalidade desde já, é simplesmente libertador. Importante frisar que esta lista que fizemos aqui tem fins meramente pedagógicos, um exercício de reflexão, porque cada desencarne é único, cada experiência é única. Muitos
seres que adentram o mundo espiritual, na passagem final da desencarnação, podem ter experiências completamente diferentes, na ordem totalmente diferente do que eu coloquei nesta lista, apresentarem outras necessidades. Então vamos encarar este vídeo desta forma. Mas, por que não pensar no que vai nos acontecer, no que nos aguarda do outro lado da vida que não tem fim? Queria te agradecer por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Pedir para você, por favor, se achar que merecemos, deixar o seu like, o seu comentário. Diga o que você acha que vai fazer depois que desencarnar, o que você está enxergando como suas prioridades. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar passando aí na sua cabeça. Na tela final, vou deixar um vídeo que fala sobre aquela sensação de não estarmos tendo uma reencarnação produtiva, o sentimento de que estamos desperdiçando a nossa encarnação. E um outro vídeo que fala sobre a nossa casa no mundo espiritual. Como será a sua casa no mundo espiritual? Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Até um próximo vídeo, um grande abraço para vocês. Tchau!